Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 42, por monja Maria Cecília Baige. As 7 palavras do Filho de Deus na cruz. O que praticou em seu íntimo antes de morrer. Oração de Jesus na cruz. Estando na cruz, sofrendo todos os impropérios e os escárnios que narrei, não deixava de orar ao Divino Pai. Pela conversão de todo o povo que tanto me insultava, especialmente pelos 2 ladrões em minha companhia crucificados, porque também eles sofriam dores intensas e estavam prestes a morrer. Desejava que suas almas fluíssem do benefício da redenção. Por isso, apresentava ardorosas súplicas ao Pai. De fato, o Pai não deixava de enviar-lhes luzes, tinha ainda o exemplo de uma invicta paciência. Conversão do bom ladrão. O ladrão que estava à minha direita ia sendo iluminado. Já estava a pensar como eu sofria tudo com tanta paciência. Fê-lo ao subir ao Calvário e depois de pregado na cruz. Mas foram reflexões passageiras, porque em seguida também ele aderiu aos demais, escarnecendo de mim e ultrajando-me. Foram, porém, tantas as reflexões que fez a respeito de minha paciência, que por fim uma se firmou em seu espírito. Iluminado pelo Divino Pai, conheceu claramente as virtudes por mim praticadas na cruz. Em minha invencível paciência, entre tantas zombarias, injúrias e sofrimentos. Voltando o olhar para mim, pôs-se a contemplar minhas penas. Viu meu corpo dilacerado, todo ele uma só chaga, e estupefacto de tamanha paciência, começou a ter compaixão grande de mim. Por isso, voltou-se para o companheiro que blasfemava contra mim e disse-lhe: nós merecemos ser castigados,
e satisfazemos por nossos delitos, porque merecemos este castigo. Mas deste homem que tanto padece, que mal fez sendo inocente? Vede com que paciência sofre tantas penas, conforme Lucas 23, 40, 41. A estas palavras, o ladrão da esquerda, ao invés de cair em si, começou a enfurecer-se mais e a tratar mal o companheiro. O ladrão da direita, que confessava ser eu inocente, recebeu nova luz e me reconheceu por verdadeiro Filho de Deus. Fixando de novo em mim os olhares, pôs a contemplar-me. E ao mesmo tempo o seu coração foi ferido de grande dor por seus malfeitos e por minhas penas. Ao olhar-me e contemplar-me atentamente, reconheceu em mim a divindade, isto é, reconheceu claramente que eu era o Filho de Deus e acreditou firmemente. A primeira palavra. Enquanto isto se operava no íntimo do ladrão à direita, e o povo me insultava e blasfemava, disputando entre si quem mais zombaria de mim e me injuriaria, especialmente os escribas e os fariseus presentes, e vomitavam contra mim blasfêmias e injúrias execrandas. Via o Pai irado contra eles e supliquei em alta voz, dizendo-lhe: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, conforme Lucas 23, 34. Esta foi a primeira palavra que proferi na cruz, isto é, pedi ao Pai perdoar aos meus inimigos que tanto me ultrajavam e excusei-os, afirmando que não sabiam o que faziam. Embora tivesse orado continuamente ao Pai por eles, quis, enfim, fazê-lo publicamente em alta voz, para todos me ouvirem e eu deixar a todos os meus seguidores exemplo do comportamento para com os perseguidores e ofensores. Ao mesmo tempo, supliquei ao Divino Pai se dignasse dar a todos os meus irmãos luz e graça para poderem imitar-me. O Pai se aplacou e mostrou-se pronto para o perdão, como ainda a dar a todos a graça e a luz por mim requeridas. Vi então todos os que aproveitariam da dita luz e da graça, e por isto rendi graças ao Pai. Vi, porém, com grande amargura quantos abusariam e pediriam castigo e vingança em vez de perdão, e acusariam em vez de excusar os seus inimigos. Por isso, voltando-me novamente para o Divino Pai, supliquei-lhe dar a esses maior luz e graça. Vi que o Pai o faria e alguns se arrependeriam e me imitariam, rezando pelos inimigos e excusando-os. Por isso, rendi graças ao Pai, suplicando-lhe ser também ele liberal em perdoar-lhes as ofensas, e vi que o Pai o faria. Também por isso lhe agradeci. Senti, contudo, maior amargura e a dor ao ver a multidão daqueles que ainda abusariam desta nova graça, e sempre conservariam cólera e rancor contra quem uma vez os houvesse ofendido e pediriam ao Pai castigo e vingança contra os ofensores. Senti amargura maior ao ver que eles não obteriam do Pai o perdão das próprias culpas, e cairia sobre eles o castigo que com tanta obstinação e perversidade desejavam aos que os ofenderam. Com isso, ficou meu coração muito amargurado. Tendo os fariseus, os escribas e o povo que me ultrajava ouvido a palavra que dirigia ao Divino Pai em seu favor, puseram-se a insultar-me muito mais e a zombar de mim, gritando: Como? Tu, infame, mentiroso, dizes que não sabemos o que fazemos, enquanto sabes muito bem que te conhecemos claramente qual feiticeiro, sedutor, malfeitor? Pede perdão para ti, que tanto mal fizeste, não para nós, que agimos com justiça, dando-te o castigo merecido. A estas palavras proferidas com tamanha desfaçatez e impertinência, meu coração foi ferido por dor aguda, enquanto o Divino Pai se irava muito contra eles pelas graves ofensas que recebia em minha pessoa. De novo suplicava-lhe perdão
por todos os perversos, para todos aqueles que viveriam mal e tudo levariam a mal. Isto é, de todas as graças por mim merecidas para eles, se serviriam para ofender mais o Pai. A querida mãe ouviu minhas palavras e acompanhou-me na súplica. Cada vez que eu proferia as palavras, falava-lhe ao coração o seguinte: imitai-me, mãe. E suplicai também ao Divino Pai da mesma maneira pela qual acabo de suplicar. E a mãe em tudo se mostrava fidelíssima companheira. A segunda palavra. Ouviu as supramencionadas palavras o ladrão da direita, e no íntimo já convertido e iluminado, ouvindo-me suplicar ao Pai perdoasse aos que me ultrajavam, encheu-se de confiança e esperança e disse consigo mesmo: se com tanta caridade e amor ora ao Divino Pai que perdoe a estes que tanto ultrajam, muito mais posso esperar perdão e graça, eu que o declarei inocente e acredito que é o verdadeiro Filho de Deus. Animado por este pensamento e fiado em minha bondade e caridade, voltou-se para mim e disse com grande fé e humildade: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E imediatamente lhe respondi ao meu primeiro salvo, ao meu primeiro remido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, conforme Lucas 23:42. Falei-lhe isso logo, porque o Divino Pai, enquanto o ladrão proferia as palavras supramencionadas, lhe concedeu o perdão e o paraíso simultaneamente. Depois desta promessa, a alma do ladrão se encheu de consolação. De fato, achou-se livre de grave peso de suas culpas e cheio da graça divina. Começou do melhor modo que pôde a louvar e bendizer ao meu nome e a suportar todas as dores sem satisfação das culpas passadas. Angustiava-se muito ao ver a grandeza de minhas dores e entendia que eu a sofria pela salvação das almas, porque reconheceu ser eu o Messias prometido para o resgate do mundo. Louvei e agradeci ao Divino Pai as luzes e a graça dadas ao bom ladrão convertido. Louvei e exaltei a divina misericórdia, tão liberal, demonstrada para com ele. Ele também o fez de sua parte. Na pessoa do ladrão convertido, vi todos os pecadores que se converteriam e aproveitariam as luzes divinas e a divina graça. Eram em grande número. Por todos rendi graças ao Divino Pai, louvando a misericórdia divina, tão liberal para com todos. Para todos pedi o dom da perseverança na graça e a paciência em todas as penas que deveriam sofrer, em desconto das culpas cometidas. O Pai tudo me prometeu. Senti, contudo, grande amargura ao ver a obstinação do mau ladrão à esquerda, o qual abusava tanto das luzes e da graça. Na pessoa do mau ladrão, vi todos os pecadores obstinados que morreriam impenitentes e tanto abusariam das luzes divinas, da graça e de todos os auxílios enviados pelo Pai, com tamanha liberalidade. E ó, quão grande foi a dor e a amargura de meu coração! Adorei os juízos ocultos do Divino Pai e exaltei a divina justiça que se cumpriria relativamente a esses, porque abusando da divina misericórdia, por fim chegariam a experimentar os rigores da justiça divina. Comoção da criação.
Enquanto estava assim na cruz, sofrendo agudíssimas dores e tormentos, continuavam todos a insultar-me e ultrajar-me com palavras e gestos insolentes. Havia já trevas densas, de modo que mal me podiam ver. O sol se obscurecera e todas as criaturas insensíveis mostravam ira e cólera contra os crucificadores e o povo ingrato e rebelde. Todas estavam em ato de vingar as ofensas e a morte dolorosa de seu Criador. E eu rogava ao Pai não permitisse cair sobre aquele povo castigo algum. Oferecia-lhe em desconto das graves culpas deles as minhas penas e dores. E o Pai detinha, por minhas súplicas, todos os castigos e as vinganças que as criaturas insensíveis arranjariam, especialmente a terra, que estava para abrir e engolir a todos. Os pérfidos viam todos esses sinais e, em vez de se arrependerem do grave erro e reconhecerem que matavam seu Criador e Redentor, voltavam-se com maior crueldade contra mim, dizendo que eu tudo operava com arte diabólica, que eu era mago, feiticeiro e que os demônios faziam aparecer em tais sinais e perturbavam todos os elementos, porque se estava matando alguém que lhe servia para arrastar ao precipício tantas almas, depois de havê-las atraído ao seu partido. Diante de tanta perversidade e iniquidade, não se extinguiu a chama ardente que crepitava em meu coração e o amor que lhes dedicava, desejando cada vez mais a sua eterna salvação. Por isso, apesar de tanto me ultrajarem, não cessei de rezar por eles, de excusá-los junto do Divino Pai. A ira dos demônios. Estavam lá todos os demônios, enfurecidos pelos sinais que viam, e muito mais por minha longanimidade e invicta paciência entre tantos ultrajes, penas e dores. Começavam a captar que eu podia ser o verdadeiro Filho de Deus humanado para resgatar o gênero humano e iam se atormentando mutuamente, armados de raiva, mas se animavam pensando não ser possível que um Deus se reduzisse a tal estado. E punham-se a tentar mais ainda a todos os que estavam no Calvário com o objetivo de ultrajar-me, para cada vez mais zombarem de mim. Diziam entre si: se ele não é o Filho de Deus, terá por fim qualquer ato de impaciência. Não é possível que um puro homem possa sofrer tanto, sem ao menos queixar-se. Por isso, empreguemos todas as nossas forças para fazê-lo cair. Se é o Filho de Deus, uma vez que agora não há mais cura, pois é evidente que está morrendo, desafoguemos nosso ódio, furor e ira contra ele, desde que agora nos é permitido e o podemos, por não haver força que nos retenha. É de fato, puseram-se como desesperados a atiçar os escribas e os fariseus com todo o povo, sugerindo-lhes as mais execrandas blasfêmias, insolências e zombarias, que jamais sua malícia pôde descobrir. Via tudo, esposa minha, e sofria com invicta paciência, sem dar sinal algum de ira ou de vingança, mas suportava tudo com grande amor e serenidade de rosto, o qual, embora estivesse tão desfigurado e contrafeito, no entanto, se tornava amável a quem o fitasse com os olhos compassivos e de boa vontade, como João, Madalena e as outras mulheres, as quais eram incitadas a amar-me ainda mais e compadecer-se de minhas penas. Assim, atormentado, e avizinhando-se a hora da minha morte, estabelecida e decretada pelo Pai, considerei todos os meus irmãos com olhos de compaixão e de amor e quis, no último momento de minha vida, dar-lhes um sinal de estranhado amor devoltado a todos indistintamente. O dom da mãe. Este sinal consistia em dar a todos por mãe, a minha própria mãe. Já lhes havia dado tudo em mim mesmo. Depois disso, nada de mais precioso tinha para dar-lhes do que minha querida mãe, para demonstrar-lhes o amor que a todos eu dedicava. Dela fiz-lhes também dom muito liberal, despojando-me de tudo para enriquecê-los. Para isso, fixei os olhos em minha querida mãe, e falei-lhe ao coração: minha mãe,
Sabeis que sois as minhas delícias e o que tenho mais de caro. Por isso, quero também despojar-me desta consolação e declarar-vos mãe de João, e na pessoa de João entendo declarar-vos mãe de todos os meus irmãos. Não temais, contudo, se não vos chamar com o título de mãe, porque nem por isso deixareis de ser minha mãe. Ao contrário, sê-lo-eis duplamente e mais cara e dileta, porque sereis também mãe de todos os meus irmãos, pelos quais entreguei todo o meu sangue, e agora dou a vida, morrendo por eles. Por isso, sereis amada e considerada primeiro qual minha mãe, e em seguida qual mãe de todos os meus irmãos. Mas neste momento de minha morte, quero despojar-me deste consolo, isto é, de chamar-vos mãe e ficar privado de tudo o que possuo para dá-lo aos meus irmãos, a fim de que vejam a que ponto chegou o amor que eu lhes dedico. Dignai-vos, portanto, cara mãe, receber todos os meus irmãos por filhos e praticar sempre para com eles o amor de verdadeira mãe. Agora vou-los recomendo a todos e suplico-vos não excluir sequer um só de vosso amor materno, como eu a ninguém excluo do benefício da redenção. A estas palavras respondeu a querida mãe: Eis-me pronta, filho e senhor, para executar em tudo a vossa vontade. De todo o coração aceito todos os vossos irmãos por filhos, até mesmo esses que vos crucificaram, e agora tanto vos ultrajam. Estou pronta a realizar para com todos o ofício de verdadeira mãe. E se vós, Deus de imensa grandeza, a nenhum excluiu do benefício da redenção, para que se salve quem o quiser, como poderei eu, vossa criatura e mãe, excluir algum e negar a algum o amor materno? Eis-me pronta a abraçar a todos. Qualquer um que se aproximar de mim com amor filial experimentará que sou verdadeira e amorosa mãe, e ter-me-á propícia em todas as suas necessidades, tanto espirituais como temporais. Uma vez que vossa infinita bondade se digna dar-me a todos, por mãe, digne-se ainda ouvir-me e atender-me em todas as súplicas que vos apresentar, e em todos os pedidos que vos fizerem em prol do gênero humano. Agora, de novo aceito a todos por filhos, e só fica transpassado meu coração ao ver que tantos e tantos abusarão da mencionada graça, sem dar importância alguma ao meu materno amor e sem recorrer a mim em todas as suas necessidades. Com tudo isso, não deixarei jamais de desempenhar para com eles um ofício de mãe, imitando-vos a vós, que não deixais de cumprir o ofício de advogado junto do Divino Pai, mesmo em relação àqueles que tanto vos ofendem. Dignai-vos, portanto, meu Deus e Filho, dileto, dar-me todas as prerrogativas requeridas de quem tem sido tão agraciada e privilegiada por ser vossa mãe, agora escolhida por vós, para a mãe de todos os viventes. A estas palavras respondi: Minha mãe, sois cheia de graça, e em vós se encontram todas as virtudes e todas as prerrogativas para dignamente exercer tal ofício. Eu mesmo agora vos agradeço em nome de todos os meus irmãos pelo amor com o qual vos dignais aceitar o ofício de mãe deles. Alegrai-vos, porque vereis muitos de vossos filhos reinar na celeste Jerusalém. E se as vossas penas são tantas, ao ver por divina manifestação que tantos e tantos abusarão e não darão importância alguma ao vosso amor materno, são ainda grandes as vossas alegrias, verificando que tantos e tantos serão vossos filhos e imitarão vossos exemplos, donde vos resultará tanta glória no reino dos céus, e será tão glorificado o Pai do céu. Então a dileta mãe unida a mim adorou, agradeceu e louvou a divina beneficência em nome de todo o gênero humano, por me haver dado a mim, seu unigênito, por redentor, e a ela por mãe. Entregue tal ofício à querida mãe, vi todos os que aproveitariam de tal graça especial,
A imitariam e reconheceriam por mãe, e como tal, a ela obedeceriam e obsequiariam. Por tudo rendi graças ao Pai. Senti, porém, profunda amargura e dor, ao ver o grande número daqueles que abusariam de graças tão especiais. Tinha presentes no espírito a todos os bons e os maus. Vi ainda os que a ultrajariam, semeando com seus ditos e escritos tantas falsidades contra ela. Voltando-me para o Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse mandar ao mundo servos fiéis para defenderem a honra dela e fazerem conhecidas por escritos e palavras a sua integridade virginal e a sua divina maternidade. Vi que o Divino Pai o faria, com suma providência, em benefício de todos os fiéis e para a glória dela. Por isso, rendi graças ao Pai, também em nome de toda a Igreja. Vi que todas as nações haveria quem a honrasse e chamasse bem-aventurada, pela sublimidade do posto a ela concedido, isto é, por ter sido eleita minha verdadeira mãe e privilegiada sobre todas as outras simples criaturas, e como por toda a Igreja seria louvada e exaltada a sua pureza e conceição imaculada. Por tudo isso rendi graças ao Pai, tomado por um ímpeto de amor para com o gênero humano, declarei-a mãe, dizendo-lhe: Mãe, eis aí o teu filho. A terceira palavra da cruz, conforme João 19, 26, indicando-lhe a pessoa de João e na pessoa de João todos os seres humanos. Indiquei-lhe especial prerrogativa de pureza virginal. Devia-se a uma mãe virgem puríssima um filho ornado de tão nobre virtude, a fim de que todos estimem essa preciosa joia, a castidade e pureza. E saibam que quanto mais forem puros e castos, tanto mais serão armados e reconhecidos como filhos desta mãe puríssima. Não espere fluir da proteção desta mãe e de seu materno quem viver imerso na impureza. Quem deseja conservar ou adquirir tão nobre virtude, recorra a ela. Dela se aproxime e encontrará ajuda. Tendo eu pronunciado as mencionadas palavras, a querida mãe inclinou a cabeça e olhou João, e na pessoa dele aceitou de novo todo o gênero humano por filho. E eu, dirigindo-me a João, lhe disse: Eis, João, a tua mãe. João 19, 27, indicando-lhe minha querida mãe. E o discípulo, cheio de consolação e também de confusão, inclinou a cabeça para obsequiá-la e recebê-la por mãe. Sentiu consolo pela graça especial que recebia, e confusão por reconhecer-se indigno de tão grande e sublime favor. Na pessoa de João vi que os meus irmãos a reconheceriam por mãe. O dileto discípulo, enquanto eu pronunciava as palavras, sentiu nascer-lhe no coração amor filial para com a querida mãe. E então em diante amou-a, sempre com amor verdadeiro de filho, tendo-a primeiramente visto, temido e amado, qual sua senhora é mãe de Messias. Então tomou o cuidado especialíssimo de assisti-la por todo o restante da vida. Também a muito querida mãe olhou depois sempre com amor materno e o querido filho João, enriquecendo-o de graças e especiais favores, particularmente de peculiar benevolência, travando com ele os sacros colóquios. Falava-lhe em geral entre si dos mistérios divinos e de minha pregação. Paixão e morte unidos iam-se liquefazendo as almas em amor e dor pelas penas que sofri. Ao proferir as palavras dirigidas à querida mãe, isto é, mulher, eis aí o teu filho, senti grande amargura, porque sofri como se tivesse ficado sem minha querida mãe. Quis sofrer esta pena e amargura, para merecer o divino consolo a todos aqueles que, por disposição divina, ficam privados das coisas que lhes são mais caras. Por isso, tendo-me dirigido ao Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse consolar a todos os meus irmãos na ocasião em que foram privados das coisas que muito amam. Por isso, tendo-me dirigido ao Divino Pai, supliquei se dignasse consolar a todos os meus irmãos na ocasião em que forem privados das coisas que muito amam. E vi que o Pai o faria. Roguei-lhe ainda dar a todos virtude e graça para viverem desprendidos até das coisas mais santas, a fim de que, se forem também destas privados, se conformem com as divinas disposições e a vontade divina. Vi que o Pai o faria.
E quantos aproveitariam a graça? Rendi graças ao Divino Pai. Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que disso abusariam. Ao dirigir à querida mãe as mencionadas palavras, a saber, mulher, eis aí o teu filho, sentiu também a querida mãe grande dor, porque teve pesar como se ficasse sem mim. Nesta pena conformou-se à vontade divina e uniu-se a mim na oferta do Pai. Sentiu também nascer-lhe um amor materno para com todo o gênero humano, apesar de já o ter tido antes. Todavia, então, nasceu-lhe amor mais intenso e cordial, com o desejo mais vivo da salvação de todos. Encarando-os a todos como filhos, ao ver aqueles que me ultrajavam tanto, sentiu amargura maior, porque os via como filhos da perdição. Fez por eles ao Divino Pai súplica veemente, relativa à eterna salvação, mas eles de tudo abusam, embora a querida mãe não omitisse o possível para se arrependerem e se salvassem. Minha querida mãe, aos pés da cruz, era observada por muitos que ficavam admirados pela sua fortaleza e constância, modéstia e paciência, de modo que alguns diziam: que grande mulher! No meio de tantas penas e opróbrios do filho, não se ressente, não se lamenta, não se descontrola. Vendo admirados a virtude e a fortaleza da querida mãe, não a chamei com o nome de mãe, para privar-me da honra que poderia me resultar de ter tal mãe, porque quis morrer despojado efetivamente, não só das vestes, mas ainda da honra, servindo assim de exemplo a meus irmãos, que se devem viver desapegados, não apenas da roupa, porém igualmente de qualquer estima mundana. Por isso, apresentei súplicas ao Pai que se dignasse conceder a todos luz para conhecerem a vaidade da estima e da honra no mundo, para não lhe darem importância alguma, mas estimularem somente a honra e a glória divina, e a sua verdadeira honra e riqueza consiste nas verdadeiras virtudes. O abandono do Pai. No meio de tantas penas e angústias, despojado efetivamente de tudo, até privado da mãe, que sofrer abandono e privação assaz mais dolorosa e sensível à minha humanidade e ao meu espírito, porque fui abandonado até do Pai. Então sim, minha alma sentiu agudíssima dor em minha humanidade, incompreensível tormento e amargura. O Divino Pai fez com que a divindade, hipostaticamente unida ao meu espírito, suspendesse de fato qualquer conforto dela oriundo. Minha humanidade ficou efetivamente abandonada à dor, à pena, à amargura, sem ajuda especial alguma que me desse força para suportar todos aqueles agudos tormentos. Abandono tão grande que somente eu que o sofri o posso entender. Não há mente nem humana nem angélica capaz de entendê-lo. Minhas penas jamais podem ser assaz compreendidas, por não haver mente que a possa penetrar. Neste imenso abandono, repleto de tribulações, dores, angústias, amarguras, com agonias mortais quase sem respiração, ó, quão grandes eram, expôs a mim as minhas penas. Então a horrível tempestade de tantas penas e martírios me submergiam. Alagado no mar amaríssimo de tormentos, volvia os olhos para cá e para lá, à procura de quem oferecesse às minhas grandes aflições uma gota de conforto. Não via senão motivo de penas. Exasperam-me as dores corporais, o espasmo das chagas das mãos e dos pés. Fazia alguns movimentos para encontrar alívio. Tudo me servia de maior tortura. Já a cabeça não se sustinha mais. Comecei a sentir os horrores e os terrores da morte próxima. Entre tantos espasmos e dores mentais, só ouvia blasfêmias, impropérios, derrisões e insultos. Daí meu coração, transpassado pela dor, estava em sumo grau amargurado. Os meus crucificadores se puseram diante de mim a sortear as minhas vestes e a dividi-las entre si com zombarias e derrisões. Já ia se escurecendo os meus olhos. Entre tantas penas apresentaram-se em minha mente todas as tribulações que sofreriam na alma os aflitos, abandonados até do Divino Pai, que se subtrai a eles, para provar sua fidelidade e amor. Então sentia todas em mim mesmo, sofrendo os abandonos de espírito, a todas as almas justas. Tudo oferecia ao Pai para impetrar-lhes fortaleza nas mencionadas penas e também na divina consolação. A quarta palavra.
Tendo chegado ao auge das angústias, voltei-me para o Divino Pai e exclamei: Deus meu, por que me abandonastes? Conforme Mateus 27, 46. Chamei-o 2 vezes, a fim de que acorresse a trazer-me algum conforto. Fiz esta súplica também em nome de todos os meus irmãos, pensando que também eles se encontrariam em tão grande aflição. Não o chamei com o nome de Pai, porque já me havia privado de tudo, sem ter coisa alguma que pudesse trazer-me conforto. A palavra Pai consolava meu espírito e por isso até dela me privei. Considerava-me não mais como verdadeiro filho de Deus, mas como o próprio dos homens e abjeção da plebe. E como se o Pai estivesse irado contra mim, não ousei chamá-lo por tal nome, mas por ser seu nome próprio, isto é, Deus. Disse: Deus meu, porque eu já era dele, sem haver em mim coisa alguma que dele me pudesse separar. E toda a carga de iniquidade do gênero humano que me imputara não era minha. Por isso também apresentei ao Pai súplica de dar a todos os meus irmãos a graça assaz grande de viverem sempre de tal modo que jamais deles se apartem ou se separem, para poderem de cabeça erguida declararem-se seus. Fiz tal súplica ao Pai à guisa de lamento, para ensinar aos meus irmãos a recorrerem a Deus em suas aflições e amorosamente se queixarem de estarem abandonados, a fim de que o Divino Pai com prontidão lhes traga ajuda e consolo. Vi todos os que nisto me imitariam e roguei ao Pai Divino acorresse a lhes oferecer conforto e ajuda nas graves aflições e tribulações. Vi que o Pai o faria com amor paterno e alegrar-se-ia de ser de tal modo rogado. De bom grado ouviria os doces e cordiais lamentos de quem se encontra em graves tribulações e desamparos. Para merecer aos meus irmãos as mencionadas graças, aceitei ficar sem qualquer conforto e não ter consolação alguma na última hora do meu viver. Senti, porém, grande amargura ao ver o grande número daqueles que nas penas e angústias, ao invés de recorrerem ao Divino Pai e junto dele amorosamente se queixarem, seriam presa do desespero e revoltados contra o Divino Pai, com audácia ultrajariam e gravemente ofenderiam. Por eles fiz ao Pai súplica de que concederia a mencionada luz com a graça. Alguns aproveitariam, reconheceriam o próprio erro e se emendariam. Por eles rendi graças ao Divino Pai. Foram grandes, todavia, minha pena e amargura ao ver que muitos de tudo abusariam. A 5ª palavra. Enquanto sofria todos os espasmos do corpo e nas tribulações do espírito, sem conforto algum, por todos abandonado, senti na alma uma sede devoradora da salvação de todos os meus irmãos e da glória do Divino Pai, como também do corpo. Por estar totalmente exausto e consumido, por isso levantei a voz dizendo: tenho sede, conforme João 29, 28, 30. Apenas ouviram esta palavra, os crucificadores tomaram a amarga bebida que antes me haviam dado, e não bebera toda, prenderam a uma cana a esponja ensopada e me ofereceram para aliviar a grande sede, com a intenção de atormentar-me ainda mais por meio daquele péssimo licor. Assim, de fato, foi porque a língua estava seca, as fauces ardiam-me, os lábios e as gengivas estavam feridas e machucadas. O péssimo licor fez-me sofrer grande tormento. Acalmou-se a sede, que ainda tinha de sofrer mais. Meu coração ardia, porém de sede maior, a de que se cumprisse logo o mistério determinado pelo Divino Pai e antes de minha morte se formasse a Igreja em meu próprio coração com meu sangue e água que depois de minha morte sairiam do meu peito aberto, quando foi aberto pela lança. Com isso se manifestou a todos o mistério operado dentro do meu coração e lá escondido. E manifestou-se depois de minha morte, em sinal de que seria edificada a Igreja, por meu sangue e água, unidos pelo amor que me ardia no coração. Realizou-se esta formação no meu coração da seguinte maneira: o amaríssimo licor que me foi dado foi recebido com grande amor, e em meu peito se purificou, adoçou, e por virtude do divino fogo que lá ardia, se tornou limpíssima água, a qual, por virtude divina, entrou no meu coração e lá se encerrou.
O sangue de meu coração se juntou todo à água e lá realizou o mistério da igreja. Eu coloquei de minha parte o sangue do meu coração, em sinal do grande amor com o qual para isso contribuí, e os homens do seu lado colocaram a amaríssima bebida, significada nos ásperos tormentos que me davam na morte, não menos dolorosa que ignominiosa. Mas tudo assumido por mim, com tanto amor, se tornou para eles um tesouro de graças e de méritos. Eis o mistério da amaríssima bebida, na qual os iníquos só puseram penas e tormentos para minha pessoa, unidos à malvadez e iniquidade de sua consciência perversa. Aqui se manifestou o grande amor, porque tendo recebido em minha pessoa tantas penas e tormentos, servi-me destes para preparar a todos o dom da redenção, mediante a minha morte, assim como tendo recebido a amarga bebida, formei com ela em meu coração a igreja, sumo benefício para todos. Nessa criação da igreja em meu coração, escondeu-se também o mistério de que o homem, tão amargo no passado, por causa de suas iniquidades, significadas na bebida amarga, para o futuro se tornaria capaz de dar consolo e doçura na igreja. De fato, haveria depois tantas e tantas almas que amariam, honrariam e serviriam fielmente ao Divino Pai e imitariam a mim, seu chefe e Senhor. Se eu dei meu sangue pela salvação do homem, ele deve cooperar na própria salvação. Não quis operar o mistério de edificar e formar a igreja somente com o meu sangue, mas escolhi também a água, isto é, a parte do homem. E embora a mistura fosse bebida amaríssima, no meu peito se adoçou e se purificou, isto é, se realizou em mistério, para ensinar ao homem que se antes havia sido muito amargo ao seu Deus, para o futuro devia e podia ser-lhe doce e amoroso, operando conforme os meus exemplos e oferecendo ao Pai suas obras unidas aos meus méritos, isto é, do gosto e do agrado do Pai. Voltado para o Divino Pai, ofereci-lhe minha grande sede e supliquei-lhe, em virtude de tal oferta, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos as muitas ofensas devidas à intemperância. Depois, supliquei-lhe se dignasse dar a todos uma sede insaciável da divina glória e de sua eterna salvação. Vi que o Pai não deixaria de dá-la a alguns e aproveitariam, e com toda a solicitude procurariam em todas as ações a glória divina e a salvação de suas próprias almas. Por eles rendi graças ao Divino Pai. Senti, porém, grande amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam da mencionada graça. Em todas as suas ações não procurariam senão a própria glória e a estima mundana. Tenho sede de tudo menos da própria salvação eterna. Por isso, voltado para o Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse iluminá-los, fazendo com que conhecessem o engano no qual se acham. E vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a mencionada luz, com potentes estímulos ao coração. Alguns aproveitariam a dita graça e se emendariam do erro. Por estes rendi graças ao Pai. Senti, contudo, profunda amargura ao ver o grande número daqueles que ainda disso abusariam e pereceriam miseravelmente. Supliquei-lhe também se dignasse dar a todos os seus ministros e servos verdadeiros sede insaciável pela salvação do próximo, a fim de que se empenhassem nisso com todas as forças. Pedi-lhe ainda dar-lhes a graça e ajudas particulares para conseguirem realizar o intento de salvar muitas almas, persuadindo-os, guiando-os por palavras e bom exemplo, de modo que a sede insaciável fosse extinta. Vi que o Pai lhes concederia a dita graça. Vi o grande fruto obtido por suas fadigas e as muitas almas que por meio deles se salvariam. Por isso rendi graças ao Divino Pai. Foi imensa, porém, a amargura que sofri ao ver a multidão daqueles que, obstacularizando a obra dos sacerdotes, não procurariam outra coisa senão afastar as almas do caminho reto da salvação, para conduzi-las à perdição. Por ditos contrários, maus exemplos e persuasões, pedi-lhe ainda se dignasse dar a todos os meus seguidores grande sede de sofrer, para mais se assemelharem a mim no penar. Vi que o Pai o faria e muitos aproveitariam, procurando sempre novos modos de sofrer. Por estes, pedi a graça especial de serem consolados nos sofrimentos e sempre terem a ajuda da divina graça. O Pai me prometeu e vi que o realizaria fielmente. Por isso, rendi graças ao Pai.
Senti grande amargura ao ver a multidão dos irmãos que seriam meus seguidores só de nome, mas não de fato, por jamais quererem sofrer coisa alguma de penoso e sempre andarem à procura de delícias e comodidades. Por isso, pedi ao Pai iluminá-los e fazer com que conheçam o erro em que se encontram permanecendo tão longe de meus ensinamentos. Vi que o Pai lhes daria a mencionada luz. Todavia, poucos aproveitariam por quererem mais os prazeres desta mísera terra, sem cuidarem da fruição dos bens eternos, aos quais se chega imitando-me no sofrer e negando a si mesmos, a satisfação que trazem consolo ao corpo, porém causam detrimento à alma. Penosa agonia. Após ter dirigido tais súplicas ao Pai e obtido numerosas graças para todos os meus irmãos, as muitas ofensas devido à intemperança. Depois supliquei-lhe se dignasse dar a todos uma sede insaciável de divina glória e de sua eterna salvação. Vi que o Pai não deixaria de dá-la e alguns a aproveitariam e com toda a solicitude procurariam em todas as ações a glória divina e a salvação de suas próprias almas. Por eles, rendi graças ao Divino Pai. Senti, porém, grande amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam da mencionada graça. Em todas as suas ações, não procurariam senão a própria glória e a estima mundana, tendo sede de tudo menos da própria salvação eterna. Por isso, voltado para o Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse iluminá-los, fazendo com que conhecessem o engano no qual se acham. E vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a mencionada luz, com potentes estímulos ao coração. Alguns aproveitariam a dita graça e se emendariam do erro. Por estes rendi graças ao Pai, senti contudo profunda amargura ao ver o grande número daqueles que ainda disso abusariam e pereceriam miseravelmente. Supliquei-lhe também se dignasse dar a todos os meus ministros e servos verdadeiros sede insaciável pela salvação do próximo, a fim de que se empenhassem nisso com todas as forças. Pedi-lhe ainda dar-lhes a graça e ajudas particulares para conseguirem realizar o intento de salvar muitas almas, persuadindo-as, guiando-as por palavras e bom exemplo, de modo que a sede insaciável fosse extinta. Vi que o Pai lhes concederia a dita graça. Vi o grande fruto obtido por suas fadigas e as muitas almas que por meio deles se salvariam. Por isso, rendi graças ao Divino Pai. Foi imensa, porém, a amargura que sofri ao ver a multidão daqueles que, obstacularizando a obra dos sacerdotes, não procurariam outra coisa senão afastar as almas do caminho reto da salvação, para conduzi-las à perdição, por ditos contrários, maus exemplos e persuasões. Pedi-lhe ainda se dignasse dar a todos os meus seguidores grande sede de sofrer, para mais se assemelharem a mim no penar. Vi que o Divino Pai o faria e muitos aproveitariam procurando sempre novos modos de sofrer. Por estes pedi a graça especial de serem consolados nos sofrimentos e sempre terem ajuda da divina graça. O Pai me prometeu e vi que o realizaria fielmente. Por isso, rendi graças ao Pai, senti grande amargura ao ver a multidão dos irmãos que seriam meus seguidores só de nome, mas não de fato, por jamais quererem sofrer a coisa alguma de penoso e sempre andarem à procura de delícias e comodidades. Por isso pedi ao Pai iluminá-los e fazer com que conheçam o erro em que se encontram permanecendo tão longe de meus ensinamentos. Vi que o Pai lhes daria a mencionada luz, todavia poucos aproveitariam por quererem mais os prazeres desta mísera terra, sem cuidarem da fruição dos bens eternos, aos quais se chega imitando-me no sofrer e negando a si mesmo, as satisfações que trazem consolo ao corpo, porém causam detrimento à alma. Penosa agonia. Após ter dirigido tais súplicas ao Pai e obtido numerosas graças para todos os meus irmãos, foi-se avizinhando a morte, e eu sofria uma penosa agonia, com angústias e desfalecimentos mortais, agravados
pelas dores corporais e mais ainda pelas dores interiores. Sentia ir definhando, estando abatida realmente a minha humanidade. A penosa e tormentosa agonia não foi semelhante à dos moribundos, que, aturdidos pela gravidade dos males, não sentem tanto as dores corporais. Senti todos os espasmos até expirar o meu espírito. Estava sempre preparado. Oh, quão grandes foram, minha esposa, as minhas penas e tormentos. Quantos foram os espasmos e as dores. Sofria e oferecia tudo ao Divino Pai, em desconto das ofensas que recebia e receberia do gênero humano. Suplicava ao Divino Pai agora que estava para exalar o Espírito, se dignasse recebê-lo em suas mãos, as quais o recomendei. Sexta palavra. Levantei a voz e disse: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Conforme Lucas 23, 46. Ao mesmo tempo, lhe entreguei o espírito de todos os meus irmãos, como coisa minha. Neste último momento de minha penosa agonia, chamei o Divino Pai com o nome de meu Pai, a fim de que me olhasse com amor paterno e em minha pessoa olhasse também todos os meus irmãos que lhe recomendei, com especial amor, dizendo-lhe: meu Pai, olhai-me a mim, vosso único e dileto Filho, e em minha pessoa, olhai, eu vos suplico, a todos os meus irmãos. Olhai-os com amor paterno, em virtude dos tormentos que agora estou sofrendo, e dos padecimentos que suportei em todo o tempo da minha vida mortal. Por estes padecimentos vos suplico ter compaixão e receber em vossas mãos o espírito deles, conforme eu agora vos entrego o meu e recomendo. O Pai se mostrou pronto a receber em suas mãos o espírito deles, todas as vezes que lhe o entregassem. Por isso, fiz a súplica em alta voz, para ensinar aos meus irmãos que devem recomendar e entregar seu espírito nas mãos do Divino Pai, porque ele está sempre pronto a recebê-lo. E isso não devem fazer apenas na hora da morte, mas também em vida, procurando estar sempre com o espírito unido ao Pai. Conforme lhes dei exemplo, manifestei-lhes muitas vezes que eu fazia sempre tudo o que era agradável ao Divino Pai, para que sempre façam o que é do gosto do Pai, se querem que ele receba nas próprias mãos o espírito deles. Mas vendo que muitos de meus irmãos, por terem vivido sempre longe do Divino Pai e haverem seguido o mundo, o demônio e a carne, seus capitais inimigos, não seriam recebidos nas mãos do Pai, sim nas mãos do inimigo infernal, ao qual sempre obedecem, e fiquei ó quanto amargurado e transpassado de dor, ao ver que uma coisa tão nobre, qual o espírito do homem, a alma racional, devia ser presa dos inimigos infernais e subtraída a Deus, que a criou para tão grande glória sua. Minhas penas cresceram em sumo grau. Assim, no fim de minha agonia, sofria dores agudíssimas no meu íntimo e espasmos indizíveis em minha humanidade. Sétima palavra.
Neste penoso estado, lancei um olhar a toda a minha vida passada e vi que se haviam cumprido exatamente as Escrituras. Isto é, tudo o que de mim fora escrito e profetizado, tinha cumprido fielmente a vontade do Pai pelo qual fora mandado. Havia derramado todo o meu sangue e passado por todos os padecimentos. O meu corpo estava reduzido ao ínfimo grau de vida, exausto e consumido. Tinha já obtido do Pai todas as graças necessárias para a salvação de todos os meus irmãos e se cumprir a obra da redenção humana, restando-me só expirar e mandar o Espírito sair. Por isso disse: tudo está consumado. Conforme João 19:30. Convidando com estas palavras a morte a se aproximar e separar alma e corpo. Ao proferir estas palavras, tive vivo desejo de que todos os meus irmãos também as pudessem falar no último momento de suas vidas. Isto é, cada um deles tivesse cumprido a vontade do Pai, agindo conforme os obriga o seu estado. Ao ver que muitos agiriam de modo contrário, senti grande amargura. Assim, até o último suspiro de minha vida foi amargurado e doloroso, sem conforto algum. Exortação à esposa. Ouviste, esposa minha, quais foram as palavras por mim proferidas na cruz antes de morrer. Procura ainda nisto imitar-me em todo o tempo de vida. Em primeiro lugar, excusei os inimigos e pedi ao Divino Pai que os perdoasse. De modo semelhante deves agir como esposa fiel. Excusar quem te ofende e rezar por eles.
Em segundo lugar, prometi o paraíso ao ladrão contrito, o qual confessou ser eu o verdadeiro Filho de Deus, e pediu-me recordar-me dele. Igualmente deves agir, isto é, imitar o bom ladrão, e com fé e confiança, repetir muitas vezes, meu Senhor e Esposo, lembra-te de mim, agora que estás em vosso reino. Deseja e pede também tu seres introduzido na eterna bem-aventurança. Não te envergonhes de confessar-me publicamente, isto é, de agir de modo que quem te vê e ouve julgue seres minha seguidora e esposa fiel. Em terceiro lugar, entreguei a minha querida mãe a João, dizendo-lhe, eis tua mãe. E antes entreguei João à querida mãe, dizendo-lhes, mulher, eis aí o teu filho. Assim deves fazer tu, quando tratas com o próximo. Recorda-lhe frequentemente que minha mãe é também a mãe dele. E procura de teu lado que todos a reconheçam como tal, obsequiando-a, invocando-a e imitando-lhe as virtudes. Vai frequentemente a ela e diz-lhe com amor filial, eis, Santíssima Virgem, a vossa filha, reconhecei-me como tal. Pede-lhe as graças das quais te vires necessitada. E quando lhe pedires em favor do próximo, acrescenta, Mãe, nossa, estes são os vossos filhos, por vós recebidos, quando o vosso divino Filho vô-los entregou na pessoa de João. Por isso, recordai-vos deles e fazei com que experimentem vosso amor materno. Roga-lhe com instância e filial amor todas as graças que te pedirem e que vires serem necessitadas para a vida eterna deles. Salvação eterna deles, procura assemelhar-te a ela nas virtudes, porque demasiado destou a ver a filha dessemelhante da mãe. Em quarto lugar, achando-me em enorme tribulação, abandonado do Pai, exclamei, meu Deus, por que me abandonastes? E tu, aprende nas tribulações, nas derrelisões, a recorrer com fé ao teu Deus. Não te lamentes com as criaturas, mas de coração amoroso e pacífico, queixa-te diante de teu Deus, porque te deixa abandonada, mostrando o desejo de ser por ele só assistida e ajudada. Tudo dirás com serenidade de espírito, total conformidade ao divino beneplácito e fé, acreditando que teu Deus virá ajudar-te e consolar-te. Jamais te queixes junto das criaturas para receber delas conforto, mas só para o teu Deus sejam os amorosos e cordiais alimentos em súplica de que venha consolar-te. Ouviste que jamais me lamentei durante a vida, embora sofresse tanto. Mas só à hora da morte, achando-me em extrema necessidade pelas graves tribulações e tormentosas penas sofridas nos últimos momentos, assim também deves agir. Não te queixes facilmente nas menores ocasiões e pequeno abandono, mas sofre pacientemente. Em questões graves, fala ao teu Deus com dor e a ele te recomenda. Em quinto lugar, achando-me inteiramente febril e sedento, conforme ouviste, disse, tenho sede, em atitude suplicante, para que me fosse dado algum alívio à minha intensa febre. Também tu, nas necessidades, pede o que te ocorrer, porém com humildade e resignação. E se receberes coisas amargas e desagradáveis aos sentidos, suporta com paciência. Tem também tu grande sede da honra de teu Deus, da salvação de tua alma e do teu próximo, de sofrer muito para te assemelhar mais a mim, teu esposo e mestre. Por isso, repete frequentemente, tenho sede, Senhor, tenho sede. Pede que se extinga a tua sede, com a execução de quanto pedes. Em sexto lugar disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim repete muitas vezes essas palavras na vida, para que as tenhas na mente à hora da morte. E procura sempre estar unida a Deus. Executa prontamente a divina vontade e procura em todas as suas ações assemelhar-te a mim, fazendo-o com toda a perfeição. Ser perfeita como é perfeito teu Pai Celeste. Procura em tudo e por tudo agir como filha, para que tu, à luz da morte, em verdade, possas chamá-lo Pai e entregar-lhe nas mãos o seu espírito, puro como ele te deu. Em sétimo lugar disse, tudo está consumado. Assim procede de modo a poderes dizer, consumei toda a minha vida em honra e glória de meu Deus.